Como fazer um bom planejamento previdenciário? Primeira coisa, quando falamos em planejar, precisamos primeiro saber onde queremos chegar. E aqui, quando eu falar em planejamento previdenciário, planejamento de aposentadoria, estamos falando de INSS. E quando falamos em INSS, há um teto de valor máximo que você vai poder receber de aposentadoria. Então não adianta você querer receber mais do que aquele valor, esperando que vai se aposentar com um valor maior do que aquele, porque não vai acontecer. Então a primeira coisa é ter consciência de onde se quer e se pode chegar dentro do planejamento de aposentadoria do INSS. Meu nome é doutora Luciana Farias, eu sou consultora e advogada previdenciária e vou trazer aqui algumas dicas para você conseguir planejar e conseguir o melhor benefício possível nas estruturas pagas pelo INSS. Então, quando falamos em planejamento como um todo, primeira coisa que você precisa ter a consciência de onde você está. Se você quer planejar algo, você quer ir para algum lugar, você quer uma aposentadoria, primeiro você precisa saber onde você está. Seja você que nem começou a trabalhar ainda, e aí é o melhor, porque você vai conseguir sair do seu ponto de partida zero e pegar a rota certa. Mas seja você que já está trabalhando ou esteja quase lá no momento de aposentadoria. Então a primeira coisa é saber aonde você está. E aí, de onde você está, a gente consegue planejar a melhor rota, o melhor caminho para você conseguir a melhor aposentadoria. Por isso, quanto antes pensar nisso e planejar, menos tempo você vai levar, menos valor você vai precisar contribuir, ou seja, você já vai pegar a estrada certa para essa aposentadoria. Quanto mais jovem, quanto antes você se planejar, então não há idade. O melhor seria, antes de trabalhar, já ter essa consciência. Hoje eu fico bem feliz porque cada vez mais pessoas mais jovens me procuram para planejar a sua aposentadoria, fazer o seu planejamento previdenciário. Mas o que é o planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário é planejar a aposentadoria, mas tão importante do que planejar a aposentadoria é saber o que você vai fazer de hoje até chegar esse momento. E aí, aonde você tendo as ferramentas corretas, que é a informação, você vai conseguir muitas vezes contribuir de maneira otimizada, ou melhor, você pode contribuir com um valor menor, porque você vai ter mais tempo para contribuir e aí você consegue se planejar. Você sabia que há aposentadorias que são chamadas programáveis? É isso mesmo, você consegue programar quando vai se aposentar. Porque o que é importante saber é que pagar INSS é obrigatório, é um tributo, é uma contribuição que todo trabalhador tem que pagar. Então, de qualquer forma, você gostando ou não gostando, querendo ou não, você vai ter que contribuir. Então, quanto antes você ter o conhecimento da melhor forma de contribuir e programar a sua aposentadoria, um benefício melhor você vai ter. E esse caminho de hoje, a sua contribuição mensal até chegar o momento da aposentadoria, ficará mais leve para você. Então é sobre isso que eu vou falar. Então fica aqui comigo que eu vou trazer algumas informações importantes para que você otimize, para que você pague melhor a sua contribuição, o seu INSS, para conseguir uma aposentadoria melhor. A primeira coisa que você vai anotar é aonde você está. E como que você sabe aonde você está? O que eu falo em todos os vídeos aqui no canal é que você tem que ter o seu CNIS na mão. Vou te convidar para você ir lá no meu vídeo para saber o que é CNIS. Você vai também no meu Instagram, que é doutoraluciana.farias. Tem um passo a passo lá nos destaques como que você consegue esse CNIS no site do INSS. E com esse documento é onde você vai ver aonde você está hoje, porque você pode ter uma noção. Eu já trabalhei tantos anos, eu trabalhei 10 anos, eu recebo muitas perguntas assim. Eu comecei a trabalhar lá em 1985, quando que eu posso me aposentar?
Aí, o que eu quero te dizer? Não é porque você começou a trabalhar, por exemplo, em 1985, que você vai contar de 1985 até 2021 direto. O INSS, na hora de computar, de fazer uma análise de uma aposentadoria, é contado mês a mês. E o que é importante? Além de ser contado mês a mês, então é o mês trabalhado, é o mês contribuído. E o que é importante também, o INSS tem considerado apenas o mês recolhido com o valor de pelo menos um salário mínimo, porque tem situações, especialmente profissionais liberais que prestam serviço, vou até falar aqui convênio, advogado que faz Procuradoria-Geral do Estado, que em alguns meses a contribuição é num valor inferior ao salário mínimo. Nessa situação, é recomendável que você pague a diferença daquela base de cálculo, ou seja, em tal mês você recebeu R$1.000, o salário mínimo em 2021 é 1.100. Então, pagar a diferença da diferença entre os R$1.000 até os 1.100 para completar o valor mínimo de um salário mínimo. E aí o INSS poderá contar aquele mês na hora de computar o tempo para sua aposentadoria. Então, primeira coisa é contado mês a mês de trabalho. Segunda coisa, cada mês trabalhado ou contribuído tem que ser no valor de, no mínimo, um salário mínimo. E a dica que eu vou deixar aqui, quando você tiver o seu CNIS, você vai lá na última coluna que vai estar escrito indicadores. Se nessa coluna de indicadores tiver alguma sigla que comece com P, quer dizer que é uma pendência. E aí vai ter essa pendência que eu estou falando para vocês, que pode acontecer que teve meses recolhidos com um valor inferior a um salário mínimo. E se tiver essa pendência, vai estar marcado lá. Na última, uma outra dica aqui, na última página, na última folha do CNIS, vai estar lá as siglas dos indicadores. Porque aqui nos indicadores vai ter um monte de sigla, mas lá embaixo vem o que quer dizer essa sigla. Então você vai lá e se for valores inferiores ao salário mínimo, vai estar marcando e você tem a possibilidade de fazer uma guia e pagar a diferença para que aquele mês seja considerado na sua aposentadoria. Há uma discussão se vai ser considerado, se não vai ser considerado, mas a sugestão que eu dou para você é: tem meses recolhidos com valor inferiores ao salário mínimo, faça o recolhimento dessa diferença para que aquele mês conte na hora da sua aposentadoria. Agora, o que é importante, que eu gosto sempre de falar em planejamento previdenciário, é o quê? Não saia já fazendo a sua guia. Eu estou falando aqui, paga a diferença, mas antes disso, o que é importante você ter em mãos? Primeiro é o seu CNIS, o segundo é a contagem de tempo, é a simulação de tempo que você tem contribuído. Essa simulação você consegue fazer no próprio site do INSS, ao simulador de contagem de tempo de contribuição. Mas esse simulador só vai considerar o que está no seu CNIS e de forma regular, sem pendência. Vou te convidar também para ver o vídeo aqui sobre simulador do INSS, para você conhecer mais como que funciona. Como eu falei para vocês, é o ponto de partida. Com esse simulador, você vai ter uma noção de quanto tempo você tem contribuído. E muitas vezes você vai falar: nossa, eu achava que eu tinha 15 anos, eu achava que eu tinha 20 anos contribuído. E lá no simulador vai aparecer 8, vai aparecer 10. Por que acontece isso? Por causa das pendências. Então aqui a segunda coisa muito importante que eu estou falando para você: você precisa ter o seu CNIS para ver que pendência é essa, porque senão você fica achando que você já tem os seus 15 anos para se aposentar, e se for pedir a sua aposentadoria sem arrumar, sem retificar as suas informações, você vai ter a sua aposentadoria negada, ou se for concedida, ela vai ser concedida com valor, menor do que a que você tem direito. E aí, a terceira dica que eu vou te dar é: quando você entra no site do INSS, tem um mundo de coisas lá para você, a sua vida laborativa, as suas informações vão estar lá. E é muito simples você requerer a sua aposentadoria, mas cuidado, não aperte lá para você já requerer a sua aposentadoria antes de saber o quê?
qual o momento que você está. Porque se o momento que você está cheio de pendência lá no seu CNIS, a sua simulação deu um valor, deu um tempo de contribuição menor do que o que você efetivamente tem, se você clicar lá e requerer a sua aposentadoria, ela ou vai ser negada ou vai ter um valor menor. Então, muito cuidado, não faça o requerimento da sua aposentadoria sem antes acertar a sua situação. E outras situações que você pode fazer esse acerto, essa retificação do cadastro do INSS é que muitas vezes o que pode acontecer? Vocês podem ter trabalhado sem registro, então você trabalhou como empregado e não teve o registro. Ah, esse tempo vai contar? Se você não fizer nada, ele não vai contar, o INSS nem sabe, porque se você trabalhou sem registro, não vai constar no cadastro do INSS. Então, se você trabalhou como empregado, mas sem registro, é possível regularizar essa situação para que esse tempo trabalhado sem registro conste no cadastro do INSS e qual a consequência? Conste na sua aposentadoria, aumentando o valor ou mesmo dando o tempo necessário para se aposentar. Trabalho sem registro. Outra situação é se você trabalhou como profissional liberal e você não tenha contribuído algum período. Então você teve sua clínica, seu escritório, no entanto você não contribuiu aquele período. Então é possível regularizar esse período para que ele conte na aposentadoria também. Eu vou deixar mais 2 dicas aqui, então tem muita coisa importante, fica aqui comigo. E o que eu vou te pedir? Se você tá gostando desse vídeo, você já vai deixar um like para mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, toca no sininho, porque eu tô fazendo vídeos semanalmente para vocês sobre assuntos relevantes sobre aposentadoria. Então fica aqui comigo que tem muita coisa ainda. E a outra dica muito importante que você tem que considerar no momento de um planejamento previdenciário, e aí anota essa porque essa é muito importante e vai fazer o seu tempo aumentar. Se você tem alguma deficiência, e aqui quando eu falo em deficiência, é uma situação em que você pode trabalhar, é diferente de incapacidade, que se você tem uma incapacidade você não pode trabalhar e vai buscar um benefício por incapacidade. Aqui é uma deficiência onde você pode trabalhar, mas que aquela deficiência atrapalha ali o dia a dia você no seu trabalho. Quando a pessoa trabalha na condição de deficiência, esse tempo ele é computado a mais. Ou seja, a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria por idade também da pessoa com deficiência. Mas o que eu quero deixar como dica aqui, e é mais do que uma dica, é um pilar, porque quantas pessoas têm deficiência, só que não sabe que esse tempo poderia aumentar para você conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Fica pensando apenas lá na aposentadoria por invalidez e não é disso que eu estou falando. É a pessoa que trabalha na condição de deficiente, então, por exemplo, tem um problema de audição, tem um problema de visão, isso aqui é apenas um exemplo, mas que consiga trabalhar, sofreu um acidente e ficou com sequela. Então, são várias situações, não há uma lista de deficiência. Cada pessoa tem que ser visto de forma individualizada. Por quê? Tem que ver qual é a condição de deficiência que você tenha, qual é o exercício de trabalho que você tem e quais são, olha só, anota essa palavra, quais são as barreiras enfrentadas por conta dessa deficiência. É isso mesmo, o INSS usa esse termo. Então, a pessoa, por exemplo, que tem um problema de visão, dependendo da função, se é um dentista e tem um problema de visão, isso vai atrapalhar e muito o exercício da atividade dele. Se ele tem problema no ombro, na coluna, essa situação vai atrapalhar no dia a dia do trabalho dele. Problema de audição, muitos dentistas têm problema de audição também. Então tem que verificar qual a deficiência e qual é a barreira, qual é a dificuldade que essa deficiência vai te levar no seu dia a dia ali do trabalho. E aí, o quanto que aumenta? Essa deficiência ela pode ser enquadrada leve, moderada e grave. Tem vídeo aqui sobre isso. Mas eu só quero te falar que se você tem alguma deficiência,
Não jogue nada fora, guarde tudo que é documento médico, faz uma pastinha da aposentadoria, porque quando você for solicitar o seu benefício, você vai precisar. Então, dica aqui de ouro, não jogue nada fora enquanto você não aposenta. Tudo que for relacionado a trabalho, a guia de pagamento de INSS, a documento médico, você não joga fora, porque isso vai te ajudar no momento da aposentadoria. E você sabia que para o homem que trabalha na condição de deficiente, ele pode aumentar até 40% no tempo de trabalho. Então é muito tempo. Então guarde esses documentos. E a última informação que eu quero passar para vocês aqui é para quem trabalha com insalubridade ou periculosidade, que trabalha exposto a ambiente prejudicial à saúde. E aqui são uma série de profissionais. Então aqui eu sempre falo que é o profissional da saúde, é o médico, o dentista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, é a pessoa que trabalha em posto de gasolina, a pessoa que trabalha com frio, com calor. Então é uma série, motorista de ônibus, de caminhão. Eu vou fazer até um vídeo só falando as profissões, mas fica aqui. Se você trabalhou com insalubridade ou periculosidade, você também conta esse período a mais. Mas é importante você saber que esse contar a mais é válido apenas até o dia 12 de novembro de 2019, mas que se você trabalhou um período até essa data, você precisa pedir um documento, e aqui para fechar esse vídeo, anota aí o documento que você vai pedir na empresa que você trabalhou. Chama-se Perfil Profissiográfico Previdenciário. Vou deixar até aqui, ó. Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP. Você vai pedir esse documento na empresa porque é ele que vai fazer a prova junto ao INSS desse tempo especial, que para o homem também ele vai valer 40% a mais no seu tempo e para a mulher 20%. Então, planejamento previdenciário é você saber todas as regras de INSS para que você utilize no seu caso e consiga ter um tempo maior para conseguir uma aposentadoria mais rápido e com valor maior. Primeira coisa, saber onde você está para saber quando, programar quando você vai poder se aposentar. Tendo toda essa documentação na mão, você, antes de se aposentar, você vai fazer a sua simulação e é muito importante você ter o seu planejamento previdenciário. Então, fica comigo aqui nos vídeos, no Instagram, porque eu sempre vou dando dicas de como você aumentar o seu tempo de contribuição para conseguir um melhor benefício. Se você gostou, ó, deixa um like para mim e até o próximo vídeo. Muito obrigada!